mas cada um com as suas particularidades e cada uma com os seus propósitos, desejos e vontades. Por isso que eu tenho que entender claramente o que eu quero em Cristo Jesus. O que eu quero em Cristo Jesus? Porque o que Deus tem para mim é único. Nós podemos andar juntos no mesmo propósito. Nós podemos andar juntos atrás de Jesus, mas cada um dentro do seu propósito. E às vezes nós vamos nos deparar dentro dessa multidão que anda atrás de Jesus, algumas pessoas que vão servir de escada, de ponte, para a gente chegar até Jesus. E algumas pessoas que vão servir de muro, para nos impedir. Como assim, apóstolo? Como assim? Porque muitas vezes nós não estamos sarados e curados. Qualquer coisa que a multidão fala, a gente fica magoado. Eu quero fazer uma pergunta, e você seja sincero. Você já desistiu alguma vez de algo que Deus chamou você, ou para fazer, ou para executar, porque você ficou chateado com pessoas? Quem já aconteceu isso? Seja sincero. Alguém? Aí, ó, temos aqui, ó, tanto de gente. Por quê? Por causa das pessoas. Nós temos que ter esse entendimento, que aonde você estiver servindo a Jesus, ou buscando encontrar Jesus, vai ter pessoas que vai servir de ponte, e vai ter pessoas que vai servir de muro. E aí é que entra o que eu quero em Jesus e qual é o meu propósito em Cristo. Porque eu não vou desistir quando eu encontrar um muro ou uma dificuldade. Lembra da história de Zaqueu? Quem lembra, diga amém. A multidão para Zaqueu era um muro. A Bíblia fala que Zaqueu era de pequena estatura e ele queria ver Jesus. Repita comigo, ver. Ele só queria ver. Aí, ele vendo a multidão, ele viu que era impossível ele chegar e ver Jesus. O que Zaqueu faz? O que Zaqueu fez, igreja? Ele subiu em uma figueira brava, foi isso? Mas antes de subir, o que ele fez? Ele teve que chegar até a figueira. Ele teve que chegar até a árvore alta. Então, há inúmeras possibilidades e chance de você chegar e cumprir o propósito ao qual você deseja no teu coração. Só depende de você. Humanamente falando, Zaqueu olhou e falou assim: não tem como. Ele pensou: eu vou passar. E a Bíblia diz que ele vai adiante. Repita comigo assim: ele passa na frente da multidão. Ele poderia desistir? Ele poderia dizer assim: vou deixar para uma outra hora, quando tiver menos pessoas. Já aconteceu isso com você? Sim ou não? Que você dizia assim: não, eu quero ir em determinado lugar, mas eu vou deixar para uma outra hora, quando tiver menos pessoas. Mas você já parou para perceber que a hora teria que ser aquela? E se Zaqueu deixa para uma outra hora, será que tinha acontecido o que aconteceu? Porque a Bíblia diz que Jesus parou e olhou para cima e falou: o que você está fazendo aí? Desce depressa, porque hoje convém que eu vou à sua casa. E você conhece o desenrolar. E a Bíblia diz que Zaqueu, ouvindo a Jesus na casa dele, ele disse, levantou a mão e disse: eu quero consertar hoje. Se eu fiz algum mal para alguém, eu quero fazer 4 vezes mais, eu quero retribuir. Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa. Mas a multidão não inibiu Zaqueu. A multidão não foi obstáculo para Zaqueu ao ponto dele desistir. Você já parou para pensar quantas vezes você desistiu porque você achou difícil?
Você achou complicado? Porque você, no seu cansaço, ou talvez na sua mentalidade, você viu que era impossível? Mas ele tomou uma atitude. Repita comigo, uma atitude. Diga: eu não saio daqui sem ver Jesus. Eu vou ver Ele. Nem que eu tenho que passar na frente da multidão e subir lá em cima, naquela árvore, mas eu vou ver Jesus. O desejo dele era só ver. Não passou em nenhum momento na mente de Zaqueu que Jesus poderia ir na casa dele. Ele falou: eu quero ver esse homem. Mas o esforço dele de romper as barreiras fez com que ele recebesse o maior presente da vida dele: Jesus entrar na sua casa e salvar toda a sua família. Então, por isso, eu preciso que você entenda, deixando a multidão para trás. Muitas vezes a multidão pode ser ponte, mas também pode ser muro, para impedir você. Abra a sua Bíblia comigo, no livro de Marcos capítulo 5, versículo 21. Marcos capítulo 5, versículo 21. Tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Todas as vezes que Jesus, ele está em algum lugar, você percebeu que uma grande multidão está ao redor dele? Repita comigo assim: nem sempre a multidão ajuda, às vezes ela atrapalha. E a Bíblia vai dizer para nós, no versículo de número 22, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostou-se aos seus pés. Ele implorou insistentemente: minha filha está morrendo. Vem, por favor, imponha as mãos sobre ela, para que seja curada e o quê? E que viva. Diga: a multidão não inibiu Jairo. Isso acontece com a gente às vezes. A multidão inibe a gente. Jairo aqui passa por cima de toda o nome que ele tinha, o status que ele tinha, se ajoelha diante de Jesus, no meio da multidão, e faz um pedido: por favor, venha, porque se o Senhor tocar nela, ela será o quê? Curada. Um toque de Jesus pode mudar tudo. Mas o que Jairo faz? Sai da sua zona de conforto e faz alguma coisa mediante ao problema. Ele toma uma atitude que muitas vezes nós não estamos tomando nos dias atuais. Ele toma uma atitude por algo que ele queria, que ele precisava. Qual é a atitude que você tem tomado? Você tem esperado a multidão deixar o mestre sozinho? Ou você tem enfrentado a multidão? Você também tem tido coragem de chegar e gritar: Jesus, me ajuda? Porque foi isso que aconteceu com o cego. A Bíblia diz que Bartimeu saía gritando. Diga: gritando: pelo amor de Deus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jairo faz a mesma coisa, versículo 24. Jesus foi com ele, uma grande multidão seguia e o comprimia. Diga: Jesus foi com Jairo. Diga: a multidão foi também. Diga: no meio dessa multidão
há pessoas boas, há pessoas ruins, há traidores, há gente no meio da multidão egoísta, pensando somente em si mesmo. E uma pessoa egoísta, que pensa só nele mesmo, ele vai fazer de tudo para que o milagre dele seja primeiro. Ele está ali, oprimindo, ali, apertando. Versículo 25, a Bíblia diz: estava ali certa mulher, que havia quantos anos? 12 anos, e vinha o que? Sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos, e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, ela só piorava. Diga, no meio da multidão, tinha essa mulher, doente, que não tinha mais o que fazer, gastou tudo que tinha, e não tinha mais dinheiro, não tinha mais esperança, ela não conseguia mais fazer absolutamente nada para resolver o problema dela. Lembra que Jairo, ele vai até Jesus e consegue falar com Jesus. Só que essa mulher, ela não pode nem estar ali no meio da multidão, ela não pode nem falar com Jesus, ela não pode nem tocar em ninguém, porque essa mulher é imunda. Ou seja, o problema dessa mulher, ele é bem pior do que o problema do Jairo. O Jairo está com a filha morrendo, mas ele falou com o mestre parou para ouvir ele, e o que é melhor, o mestre disse: eu vou. Agora, e essa mulher que não pode falar com Jesus? E essa mulher que não pode tocar em ninguém, ela não podia nem estar ali. Ela tinha tudo para desistir, ela tinha tudo para enfiar-se dentro de um buraco e esperar a morte, sim ou não? Mas ela tomou uma atitude, ela tem uma reação diante do problema dela. O problema é que tem muito crente que entregou os pontos, que não age mais, que perdeu a fé. Agora, essa mulher, ela deixa uma lição para nós no versículo 27. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Ela estava aonde não deveria estar, ela tocou em quem ela não deveria tocar, mas ela toma uma atitude, porque se ela sai no meio da multidão, perguntando ou pedindo, imediatamente quem conhecia ela ia fazer o que com ela? Sai daqui, sua imunda. E isso acontece nos dias atuais. Tem muita gente achando que são santos, expulsando pessoas da presença de Jesus, porque acha que aquela pessoa é imunda, sabendo ela que se ela fosse buscar esse meio, ela não ia ser atendida. O que ela faz? Ela vem por trás. No versículo 28 a Bíblia vai dizer assim: porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Olha para o teu irmão e fala assim: o pensamento positivo pode mudar a sua vida. Porque o que você anda pensando na presença de Jesus? O que você anda pensando na presença de Jesus? Porque ela pensava com ela mesma: se eu tocar, você curada. Eu não quero saber se ele vai orar para mim, eu não quero saber se ele vai parar para me ouvir. Se eu tocar, eu vou ser curado.
Mas qual é o pensamento de alguns que estão na mesma situação dessa mulher? Acabou para mim, não tem mais jeito. Sabe qual que é o problema? É que a gente não pensa mais de forma positiva segundo a palavra de Deus. Já parou para pensar, já percebeu que a maioria dos pensamentos só são maus e não bons? Não é assim? Às vezes uma mãe está preocupada com o filho que está na rua. O que ela pensa? A primeira coisa: será que foi preso? Ele não chega. Será que aconteceu um acidente? Já percebeu que os nossos pensamentos, a maioria das vezes, são pensamentos negativos e não positivos? Será que eu vou morrer? Mas essa mulher tinha um pensamento diferente. Se eu tocar, eu vou ser curada. Versículo 29, a Bíblia diz assim: imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Diga: a multidão não foi um empecilho para ela ser curada. E o que representa a multidão hoje? Pessoas falando um monte de bobagem para você. Você não vai, você não pode, vai morrer, vai isso, vai aquilo, e dessa você não escapa, e agora está feio para você. Não, porque e agora, ó, eu conheci uma pessoa que estava com esse negócio e morreu. Entendeu? Isso é a multidão. E essas pessoas ainda se diz homens e mulheres de Deus. Então ela toma uma atitude: se eu tocar, eu vou ser curada. É como uma pessoa sai da casa dele hoje e fala assim: se eu for lá e receber a oração, eu vou resolver esse problema. Por quê? Porque você já gerou no teu coração essa certeza. Essa mulher, ela tinha convicção, por isso ela recebeu o milagre. A multidão, para aquela mulher naquele momento, não existia ali. Eles estavam ali, mas ela estava focada. Eu não estou vendo ninguém, eu só estou vendo Jesus. Sabe o que é isso? Eu não estou enxergando o problema, eu não estou enxergando o obstáculo, eu não estou enxergando aquilo que pode me impedir. Não, eu só estou vendo Jesus. Ele está aqui, e eu vou tocar nele. Eu vou pegar em Jesus aqui hoje. É você que tem que entender isso. Você precisa olhar para Jesus. Vai haver a multidão, vai ter um monte de gente falando bobagem, vai ter um monte de gente falando para você se calar, vai ter um monte de gente tentando colocar você para baixo, mas você vai estar olhando para Jesus. Se eu chegar perto dele e se eu tocar nele, vai mudar tudo na minha vida, vai resolver tudo, porque ele tem o poder para isso. E a Bíblia diz aqui no versículo 30, no mesmo instante Jesus percebeu que dele havia saído poder, diga poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Olha o poder, a fé de uma pessoa que toca com fé em Cristo. Olha o que acontece quando um de nós se posiciona em fé, mesmo mediante aos problemas, as dificuldades e as barreiras que nos impedem de avançar. O toque dessa mulher em Jesus fez com que Jesus esquecesse a multidão. Jesus só sentiu o toque dela, ele parou por ela, porque alguém tocou nele de forma diferente. Alguém chegou perto dele com uma fé capaz de fazer com que todas as barreiras caíssem por terra.
A Bíblia diz aqui no verso 31, que Jesus para responder aos seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? Ou seja, todo mundo te tocou, todo mundo te pegou. Você está entendendo porque alguns voltam com o milagre e outros voltam sem o milagre? Não é porque Deus não quer curar todo mundo. A Bíblia diz: se creres, verás a glória de Deus. Diga, ela creu, ela acreditou. Então entende uma coisa: não é qualquer toque que para Jesus. Eu preciso crer, eu preciso me aproximar de Deus e crer que Ele é galardoador, que Ele é abençoador, e que se eu chego perto dEle eu sou abençoado. Eu preciso acreditar nisso. Esse toque foi diferente. No versículo de número 32, Jesus explica: mas Jesus continuou olhando ao seu redor, para ver quem tinha feito aquilo. Jesus agora não está mais olhando, ele sabe que daquela multidão não tinha ninguém que era capaz de tocar nele daquela forma. Alguém tocou diferente. Isso aqui é deixar a multidão para trás. Essa mulher, ela deixa a multidão para trás. Tinha uma barreira ali, tinha algo que impossibilitava ela, mas ela olhou para Jesus e disse: eu vou lá. Ela viu uma oportunidade aonde muita gente não viu. Agora eu quero te perguntar uma coisa: será que no meio dessa multidão não tinha muitos enfermos? Será que no meio dessa multidão não tinha muitas pessoas necessitadas? Será que no meio dessa multidão não tinha outras pessoas com problemas talvez não igual dela, mas com outros tipos de enfermidade? Mas essa mulher tocou em Jesus de uma forma diferente. Ela fez Jesus parar. Nós temos que restaurar a igreja que faz Jesus parar. Nós temos que restaurar essa igreja de novo, que faz Jesus parar, que faz Jesus chegar aqui e falar assim: eu vou ficar aqui com esse povo, porque eles têm um toque diferente, eles me tocam diferente. Certa vez a Bíblia diz que Jesus, voltando para a sua cidade, ele fala, ele não pôde fazer muitos milagres. Por quê? Por causa da incredulidade. Ele diz: eu queria fazer mais, mas eu não posso, porque eles não creram. Essa mulher encontra uma oportunidade, uma porta se abriu para ela, mas foi ela que foi acessar, ela agiu, ela se posiciona, igreja. A Bíblia diz que saiu de Jesus poder. Sabe o que é isso? É virtude, é unção. Você crê que Jesus está aqui? Você crê que o Espírito Santo está se movendo? E como que eu toco nesse Jesus? Eu que preciso acreditar. Eu preciso acreditar nisso. Eu preciso acreditar que Jesus está aqui conosco. E daqui a pouco eu posso fechar os meus olhos e ir até Jesus e tocar nele. E eu não preciso falar nada para ele. Eu só preciso tocar. Porque ela não fala nada. Ela não grita, ela não pula, ela não. Simplesmente ela vai por trás e toca. Não toca nele, toca nas vestes dele. E imediatamente Jesus para. Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Versículo 33. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostou-se aos seus pés, e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhes disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Filha, a sua
fé. Porque Jesus não ora por ela. Jesus não ora por ela. Ela cria que em Jesus poderia fluir o que ela precisava. Jesus não abre a boca. Ela só toca e ela é curada. Isso aqui é para mostrar para a gente que muitas vezes o milagre não está em o grito que eu dou, mas na atitude que eu tenho de permanecer e tocar nele. Essa mulher não chora, não faz espetáculo, ela não fica lá, ai me ajuda pelo amor de Deus, nada. Ela fala assim, eu vou por trás e vou tocar, se eu tocar eu vou ser curada. Jesus aqui fala, a sua fé te salvou. A fé. Então eu preciso, com a minha fé, deixar a multidão para trás, deixar as vozes da multidão, porque a multidão vai tentar fazer com que eu desista. Tem gente que vai falar que você não é merecedor. A Bíblia vai dizer que uma mulher com fluxo de sangue, ela era amaldiçoada. Se eu for parar para ouvir multidão, a multidão vai me desanimar. Eu preciso olhar para Jesus. No meio dessa caminhada eu vou achar gente me apoiando e eu vou achar gente para me atrapalhar também. Agora, a minha atitude tem que ser o quê? Eu vou tocar nele. Eu vou pegar nele. É em Jesus. O meu negócio é com Jesus. O meu negócio não é com João, não é com a Maria, é com Jesus. O meu negócio não é com o Roberto, com a Carla, não, é com Jesus. Eu estou aqui para tocar em Jesus. Eu vim aqui para pegar em Jesus. Quantos estão recebendo? Para tocar em Jesus eu preciso deixar a multidão para trás. Eu preciso alcançar Jesus. Abra a tua Bíblia comigo rapidinho. Em Mateus capítulo 8, versículo 1. Preste atenção aqui. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Fala assim, a multidão de novo. Diga assim, ó, sempre vai ter multidão. E no meio da multidão, sempre vai ter endemoniado também. Tem muita gente gritando aí em nome de Jesus e está só perturbado, só o espírito maligno. Então, tem multidão? Tem problema. Aí a Bíblia vai dizer que mais uma vez no meio da multidão, versículo 2, diga um leproso, aproximando-se, o que o leproso fez? Adorou de quê? De joelhos e disse, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Deixa eu te falar uma coisa para você. Alguém ia ouvir leproso, mas um impuro, que não deveria estar ali. Mais um impuro, que não era digno de receber atenção nenhuma. Agora, a mulher do fluxo de sangue, a impureza dela é escondida. Toda bem vestida, ali com a roupa dela, e ela se movimentando. Ela poderia maquiar a impureza, mas um leproso, a lepra dele era visível. O que um leproso tinha que fazer? Ficar escondido dentro de um buraco, dentro de uma caverna, no meio da onde ficavam os leprosos, e morrer lá até que a lepra consumia a carne dele. Mas o que esse leproso faz? Ele cai de joelhos. E ele começa a adorar. Agora,
Imagina quando a multidão viu o leproso, o que eles fizeram? Todo mundo sai correndo, não sai correndo de um leproso? Por quê? A multidão tem medo da lepra. Mas a Bíblia diz que ele cai de joelho e começa a adorar. E Jesus vê sinceridade nesse homem leproso. E a Bíblia diz no versículo 3, e Jesus estendeu o quê? A mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. E imediatamente ele foi purificado da lepra. Quando você enfrenta a multidão, para você chegar perto de Jesus, mesmo que a multidão vai tentar te parar, ou você toca nele ou ele te toca, alguma coisa vai acontecer. Quando você enfrenta as barreiras para tocar nele, ou está com ele, ou você toca ou ele te toca, mas a sua vida muda, a sua história muda. Por quê? Porque você decidiu fazer algo diferente. Qual que era a normalidade de um leproso? Se esconder, fugir. Qual que era a normalidade de uma mulher de fluxo de sangue? Se esconder, fugir. E isso aí tem acontecido nos últimos dias. O problema talvez não é uma lepra, mas é um pecado não confessado. A pessoa se esconde e foge. Às vezes é um problema que ela está passando, ela se esconde e foge. Às vezes é uma situação difícil e ela está tão envergonhada com aquele problema que ela acha melhor fugir. Mas a palavra está nos mostrando hoje que quando você tem um problema, você tem que aparecer para Jesus. Não é esperar Ele ir até você, é você ir até Ele. É você enfrentar a multidão, enfrentar os olhares, enfrentar os acusadores, enfrentar os perseguidores, enfrentar aqueles que se diz santo e fala que você está imundo. Porque não espere Jesus ir até você, vá até Jesus, vá até Ele. Tem casos que alguém esperou Jesus, tudo bem, mas se eu quero coisa rápida, eu tenho que ir atrás. Se você quer, tem que ir atrás. O que você quer? Vá atrás. Como que eu encontro Jesus? Eu quero te falar um segredo. Jesus não resiste uma pessoa de joelho adorando a Ele. Aonde você estiver, se você dobrar o seu joelho e começar a adorar Ele, Ele vai lá te encontrar, Ele vai parar para te atender. Se Ele sentir que você está fazendo de tudo para ver Ele, Ele vai falar: desce depressa, porque hoje eu vou para sua casa. Mas precisa de tomar uma atitude, precisa de fazer algo diferente. Jesus vai tocar em você, Jesus vai mudar a sua vida. Mas você precisa fazer algo diferente. Tem que parar de esperar. Porque tem gente que está, estou esperando Deus levantar uma pessoa para falar comigo. Tem muita gente assim. Hoje aqui, nesse lugar, você pode fechar os seus olhos e falar: eu vou tocar nele. Ele vai colocar as mãos sobre a minha vida. E essa situação vai mudar. Quantos creem? Diga amém. Diga: a multidão vai ficar para trás. Diga: a multidão não vai me impedir. Você tem que fazer alguma coisa. Você tem que tomar uma atitude ainda hoje. Em Marcos capítulo 8, versículo 22, a Bíblia vai dizer para nós: eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. E ele tomou o cego pela mão e o levou para fora
do povoado, para onde ele levou? Vai ter milagre que Jesus vai te tirar de perto da multidão e vai te levar à parte. Diga, porque a mesma multidão que segue e o adora, se escandaliza com a forma que ele faz milagre. A Bíblia vai dizer, depois de fazer o quê? De fazer o quê? Cuspir nos olhos do homem, e impor-lhe as mãos. Jesus perguntou, você está vendo alguma coisa? O que Jesus fez? Cuspiu. É uma loucura ou não? Já pensou uma pessoa cega chegar aqui agora e a gente chamar ela aqui na frente e cuspir nos olhos dela? Ou você vai ficar escandalizado, ou vai ficar enojado, ou talvez nem volta aqui mais. Isso não é a primeira vez não. Jesus gospe na boca também, na língua do mudo, para ele falar. Você está vendo como que é? Como Jesus leva à parte, vai ter coisa que Deus vai fazer na sua vida no particular, porque a multidão não vai entender. Agora ele vai pegar aqui a parte, esse rapaz, e leva a parte. Versículo 24, a Bíblia diz, ele levantou os olhos e disse, vejo pessoas, e elas parecem árvores andando. Versículo 25, mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, e então seus olhos foram abertos, e a sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Olha para o teu irmão e fala assim, hoje você vai passar a ver tudo claramente. Porque tem gente que não está cego fisicamente, mas está cego espiritualmente, não está vendo nada. Hoje você vai ver o milagre hoje se materializando na sua frente. Estão entendendo isso? Diga, Jesus, toca em mim. Jesus vai tocar em você. Aí você vai olhar assim com os olhos agora enxergando claramente, e vai olhar e não vai ver mais multidão. Você não vai ver mais impedimento, porque agora você está vendo claramente o milagre. Deus está soprando sobre os seus olhos. Você vai começar a enxergar. Aquilo que parecia ser difícil, você vai ver que é fácil agora. Porque os seus olhos vão ver claramente. Tinha gente que entrou aqui hoje confusa. Confuso. Será, Jesus? É isso mesmo que o Senhor quer, Jesus? Mas a minha vida está difícil. Eu só vejo problema e dificuldade. Nossa, Jesus, quanto mais eu oro, parece que mais o tempo demora. Mas Jesus está dizendo para você que porque você se moveu e tirou os olhos da multidão e dos problemas, Ele parou para te ouvir. Ele parou para te atender. Ele parou para tocar em você. Ele parou para sanar os teus problemas. Nós precisamos confiar. Nós precisamos acreditar. Tem coisa que não é propósito de Deus na sua vida. Foi a multidão que te fez você ir lá. O propósito de Deus é andar atrás desse Jesus. É esse Jesus que vai mudar a nossa realidade. Todas essas pessoas receberam mudança de vida, porque Jesus tocou nelas. Hoje eu quero encorajar você. Ou você vai tocar nele, ou ele vai te tocar.